E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Livro Cast. Mais um mergulho, né? Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo pós-digital. Tentar entender como navegar nesse mar de informações, né? E, para não naufragar, a gente trouxe um mapa, uma bússola. Que mapa. O livro 10 habilidades essenciais que farão você chegar lá, do Antelongo. Eles sempre com ideias práticas, né? Sim. E nesse livro ele coloca 10 habilidades, digamos, essenciais para a gente não só sobreviver, mas prosperar nesse mundo pós-digital. E o legal é que ele não fica só na teoria, né? Não, não. Ele vai além, com exemplos, dicas e tudo mais. Um guia prático mesmo. Isso. E o mais legal é que ele não foca em uma área específica, sabe? Serve para todo mundo, então. Exatamente. Seja qual for o seu objetivo, você vai encontrar insights valiosos aqui. Tipo um canivete suíço para o desenvolvimento pessoal. Boa analogia. Já aviso. Preparem-se para se surpreender. Vai ter spoiler. Só um pouquinho. A gente vai desconstruir cada habilidade e mostrar como aplicar no dia a dia. Tipo, colocar a mão na massa. Isso. E a primeira habilidade, o ponto de partida para tudo é a curiosidade. Curiosidade. Yep. Mas isso não é coisa de criança. Muita gente pensa assim. Mas o Longo coloca a curiosidade como o motor da inovação, da criatividade. Interessante. Que é o que nos leva a questionar, a explorar, buscar soluções fora da caixa. Tipo, pensar fora da caixinha. Exatamente. E sabe, me lembrou do Hugo Cabret, do livro e do filme. Aquele que era fascinado por um autômato. Ele mesmo. A busca dele pela peça que faltava é uma baita metáfora da força da curiosidade. Verdade. Não desistia, né? E no fim, essa busca o leva a uma descoberta ainda maior. A invenção do cinema pelo Georges Méliès. Caramba. Tipo, ele só queria consertar o autômato e acabou abrindo portas para uma nova forma de arte. Incrível, né? Mas peraí, a gente tá falando do Hugo, uma criança, e a gente, adulto, como resgata essa curiosidade? Será que dá para ter essa mesma intensidade depois de velho? Boa pergunta. O Longo critica como a educação tradicional, a sociedade muitas vezes limitam a curiosidade. Em vez de estimular. Isso. É como se a gente fosse programado para seguir regras e não para questionar. Faz sentido. Mas será que não tem como mudar isso? Tem sim. O Longo mostra que existem formas de educar que equilibram a necessidade de limites com a importância de incentivar a curiosidade. Tipo, encontrar um meio termo. Exatamente. Ele usa o exemplo da própria infância, como os pais o incentivavam a questionar, buscar respostas. Ter essa liberdade para explorar foi crucial para ele. Foi. E ele vai além, explorando os 3 tipos de curiosidade: a diversiva, a empática e a epistêmica. 3 tipos. Hum, Mas qual a diferença? Calma, a gente vai explicar direitinho. Mas antes, me diz aí, qual tipo de curiosidade você acha que é mais importante no mundo pós-digital? Deixa eu pensar. Acho que, olha, se eu tivesse que escolher, diria que é a epistêmica. Epistêmica, aquela que busca entender o porquê das coisas. Isso. É que te leva além da superfície, sabe? A que te faz questionar os comos e os porquês. Exatamente. E no mundo de hoje, com tanta informação superficial, essa curiosidade é fundamental para você filtrar o que realmente importa. Faz sentido. É tipo a diferença entre saber que a Terra é redonda e entender por que ela é redonda. Perfeito. E Longo destaca que essa curiosidade te leva a buscar conhecimento de forma mais profunda. Te ajuda a conectar os pontos, né? A ter uma visão mais completa das coisas. Exatamente. E no mundo pós-digital, com tanta informação fragmentada, essa capacidade de conectar os pontos é essencial. Mas e aquela curiosidade que te leva para 1000 abas do navegador, sem aprofundar em nada? Tipo, você começa lendo sobre a história do café e termina vendo vídeos de gatinhos fofinhos. Essa é a tal da curiosidade diversiva em excesso. Pode ser um problema, né? Pode, porque te distrai do que realmente importa. Vira só um consumo superficial de informação sem gerar conhecimento real. E aí a gente volta naquele ditado: curiosidade matou o gato. No mundo digital, com tanta informação disponível, é fácil se perder. Totalmente. É como ter um banquete à sua frente, mas ficar beliscando de tudo um pouco sem saborear nenhum prato de verdade. E no fim, se fica com fome, né? Mas o Longo nos lembra que temos uma biblioteca de Alexandre no bolso. É verdade. A gente tem acesso a todo o conhecimento do mundo na palma da mão. Mas sem a curiosidade para explorar, de nada adianta. É como ter um mapa do tesouro, mas não ter a vontade de ir atrás dele. E falando em se perder, o próximo capítulo é sobre entusiasmo. No mundo de hoje, com tanta coisa acontecendo, manter a chama acesa parece um desafio, né? Parece que a gente tá sempre correndo atrás do prejuízo, né? E aí, como a gente faz para manter o pique, o entusiasmo? O Longo compara o entusiasmo ao combustível que te impulsiona. O combustível que te dá energia para ir atrás dos seus objetivos. Isso. E para ilustrar isso, ele traz a história de um cara incrível. Quem conta aí?
Leonardo da Vinci? Da Vinci. Aquele cara que pintava, esculpia, inventava. Ah, é mesmo. Um polímata, como se dizia na época. Parece que ele tinha tempo para tudo. E tudo isso movido por um entusiasmo insaciável, uma vontade de aprender e criar que nunca se esgotava. E ele ia além da arte, né? Sim. Da Vinci era um cara que estava sempre em busca de novos conhecimentos, novas descobertas. Ele até projetou um carro autopropelido séculos antes do primeiro automóvel ser inventado. Caramba, imagina a cara das pessoas na época, vendo aqueles desenhos. Deve ter achado que ele era um louco. Mas essa era a genialidade do Da Vinci, a capacidade de enxergar além do seu tempo, movido por um entusiasmo que transcendia os limites da imaginação. Mas ok, entusiasmo era importante na época do Da Vinci. E hoje, como ele se encaixa? Olha, com o mundo mudando cada vez mais rápido, com a pandemia, a guerra na Ucrânia, o entusiasmo se torna ainda mais crucial. Hein? A gente precisa de uma dose extra de energia para encarar os desafios, né? Com certeza. O entusiasmo te dá força para se adaptar, para encontrar novas soluções, para não se deixar abater pelas dificuldades. Mas e o medo da mudança? E A gente se paralisa diante do novo, né? é aí que o entusiasmo entra. Ele te impulsiona para frente, te dá coragem para encarar os desafios e te ajuda a se adaptar. Tipo o motorzinho que te mantém em movimento. Exatamente. E tem outra coisa, entusiasmo é contagiante. É verdade. Quando você está desanimado e chega alguém cheio de energia, com ideias inovadoras, muda o clima na hora. Total. No trabalho, então, isso é fundamental. Uma equipe entusiasmada é mais criativa, colaborativa, produtiva. A energia positiva flui melhor, né? Mas e aí tem limite para esse entusiasmo todo. Boa pergunta. O longo alerta para isso também. Entusiasmo demais sem uma dose de razão pode ser prejudicial. Tipo, te levar a tomar decisões impulsivas. Isso. É como dirigir um carro em alta velocidade sem prestar atenção na estrada. Uma hora você bate, né? Exatamente. A gente precisa saber dosar as energias, ter entusiasmo, mas também ter prudência, discernimento. Tipo aquela frase. Antes era preciso andar para não ficar no lugar. Agora é preciso correr para não sair do lugar. No mundo de hoje, o ritmo é acelerado, mas a gente precisa saber dosar energias. Perfeito. É encontrar o equilíbrio entre a ração e a reflexão, entre o entusiasmo e a razão. E essa corrida continua no próximo capítulo, onde o longo aborda a adaptabilidade, outra habilidade fundamental para ter sucesso no mundo pós-digital. Ah, adaptabilidade, essa é crucial, né? E a gente precisa ser como camaleões, né? Modernicou para se camuflar no ambiente. Boa analogia. E para ilustrar a importância da adaptabilidade, Longo nos leva para Nova Zelândia para conhecer a história do Bruce. Bruce, quem é Bruce? O Bruce é um quê? É um tipo de papagaio. O que ele tem de especial? O Bruce perdeu a parte de cima do bico. Nossa, e como ele se alimenta? Aqui tá. Ele se adaptou, começou a usar pedrinhas para limpar as penas e se alimentar. Que gênio! A natureza dando aula de resiliência e criatividade. É isso aí. E o Longo conecta essa história com a necessidade de adaptabilidade no mundo pós-digital. Se você não se adapta, fica para trás, né? Exatamente. O mundo muda o tempo todo, a gente precisa se adaptar, inovar, se reinventar. Mas e como a gente coloca essa adaptabilidade em prática? Tipo, tem um manual de instruções. O Longo fala de duas formas. O improviso, para quando a gente precisa agir rápido, e o planejamento, para se preparar para as mudanças que já estão no radar. Tipo, no improviso, seria como aqueles programas de sobrevivência, né? Eles precisam se adaptar a cada desafio que aparece, sem saber o que vem pela frente. Isso aí. E no mundo corporativo, essa adaptabilidade é essencial para lidar com a concorrência, novas tecnologias, as expectativas dos clientes. Você muda o tempo todo, né? Exatamente. A gente precisa ser flexível, ágil, criativo para se adaptar a esse cenário em constante mudança. E para finalizar esse mergulho na adaptabilidade, Longo nos deixa com um convite. Para ser adaptável, é preciso gostar do inesperado e estar disposto a sair da zona de conforto. Ou seja, sair da caixinha, né? Abraçar o novo, o desconhecido e estar pronto para se reinventar a cada desafio. E falando em sair da caixinha, no próximo capítulo, a gente encara a resiliência, a capacidade de superar as adversidades e voltar mais forte. Resiliência, hein? Essa é para quem tem estômago forte. É. Mas é fundamental para a gente não desistir dos nossos sonhos, né? Com certeza. É. A resiliência é o que nos permite levantar depois da queda, aprender com os erros e seguir em frente com mais força e determinação. E o Longo ele vai dar dicas de como a gente desenvolve essa resiliência. Mas sim, ele apresenta a história de um cara que é o exemplo máximo de resiliência, Ludwig van Beethoven. Beethoven, o compositor. Ele mesmo, aquele que ficou surdo e mesmo assim continuou compondo obras-primas. Que superação. Imagina a dificuldade de compor música sem poder ouvir. É de tirar o chapéu, né? Mas o Longo destaca que a resiliência não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ufa, que bom saber. Hum. Mas e como a gente faz isso? Ele apresenta 3 caminhos para a resiliência.
A necessidade, a oportunidade e a fé. Interessante. Me explica melhor isso. Então, a gente estava falando desses caminhos para a resiliência, né? A necessidade, a oportunidade e a fé. Isso. Me explica melhor cada um deles. Beleza. A necessidade é aquela força que te impulsiona quando você se vê no limite, sabe? E, tipo, ou eu me reinvento ou eu afundo. Entendi. É o famoso se vira nos 30. Exatamente. Já a oportunidade te permite enxergar as dificuldades como um trampolim para crescer? Tipo, fazer limonada com os limões que a vida te dá. Isso. E por último, a fé te dá esperança. Te ajuda a manter a cabeça erguida mesmo quando tudo parece perdido. É aquela força interior que te move, né? Exatamente. E o Longo, para ilustrar essa ideia de propósito, usa o exemplo do William Wallace, do filme Coração Valente. Ah, Willie Wallace. Lutou bravamente pela liberdade da Escócia. Mesmo diante de perigos e desafios, ele nunca desistiu do seu ideal. Inspirador. Mas e no dia a dia, como a gente coloca essa resiliência em prática? Uma dica importante é cultivar o otimismo, enxergar o lado bom das coisas, mesmo nas situações difíceis. Ter uma visão positiva ajuda bastante, né? Sim. E também é fundamental desenvolver a autoconfiança, acreditar em si mesmo e na sua capacidade de superar obstáculos. Acreditar que você é capaz, né? Isso. E não se esqueça de cuidar da sua saúde física e mental. A resiliência também depende disso. Verdade. Vai. Mente sem corpos. E falando em pensar fora da caixa, no próximo capítulo a gente mergulha na criatividade. Ah, essa eu gosto. Criatividade é fundamental no mundo pós-digital, né? Com certeza. Imagina, a gente precisa de ideias inovadoras para resolver os problemas cada vez mais complexos que a gente enfrenta. E o Longo destaca que a criatividade não é um dom, é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Sério. Então quer dizer que eu posso ser o próximo Picasso. Quem sabe, né? Hum. Mas, brincadeiras à parte, o Longo nos convida a libertar a criança que existe dentro de nós. A criança. Mas como assim? É voltar a brincar, imaginar, questionar, explorar. Dar asas à imaginação. Faz sentido. As crianças são mais livres, né? Não tem medo de errar, de experimentar. Exatamente. E o Longo nos lembra que a criatividade é fundamental para solucionar problemas, para inovar, para criar coisas novas que atendam às necessidades das pessoas. É, sem criatividade a gente fica estagnado, né? Com certeza. E no mundo digital, com tanta informação disponível, a gente tem tudo para alimentar essa criatividade. É verdade. Mas também tem o perigo de se perder em meio a tanta informação, né? Sim, é preciso ter foco para direcionar essa energia criativa para os seus objetivos. Falando em foco, no próximo capítulo a gente vai mergulhar nesse tema que é crucial no mundo de hoje. Com tanta distração disputando nossa atenção, manter o foco é um desafio e tanto. E o Longo, ele dá dicas de como a gente pode melhorar nosso foco. Sim, ele usa um exemplo que todo brasileiro lembra. As Olimpíadas de 96, em Atlanta. Ah, lembro. A seleção brasileira de vôlei feminino estava na semifinal contra Cuba. E tava ganhando, né? Mas aí... As cubanas começaram com uma tática para lá de peculiar. Provocações, e a seleção brasileira perdeu o foco, o jogo e a chance de disputar o ouro. Que pena. Mas o Longo usa esse exemplo para mostrar como o foco é fundamental para alcançar nossos objetivos. Seja no esporte, no trabalho, nos estudos, em qualquer área da vida. Se a gente não tiver foco, a gente se perde no caminho, né? Exatamente. Ele apresenta os dois pilares do foco. A motivação, que te impulsiona, e a obsessão. Obsessão. Parece um pouco radical, né? Calma. Ele explica que a obsessão, nesse contexto, é a capacidade de se dedicar de corpo e alma ao seu objetivo. Tipo, não desistir até alcançar o que você quer. Isso. E ele dá várias dicas para desenvolver o foco, como definir metas claras, gerenciar distrações, usar a tecnologia a seu favor. E entender nosso cronotipo. Saber qual o melhor horário para você ser mais produtivo. Interessante. E no próximo capítulo a gente fala de coragem, né? Sim, a coragem para enfrentar nossos medos, lutar pelos nossos sonhos. E o Longo traz a história da Malala Yousafzai, uma jovem paquistanesa que lutou pelo direito das meninas à educação. Mesmo depois de sofrer um atentado, uma verdadeira guerreira. E o que a gente pode aprender com a história dela? Que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. A gente precisa ter coragem para sair da zona de conforto, né? Exatamente. E o Longo nos incentiva a identificar nossos medos, entender o que nos impede de agir e buscar apoio para superar esses obstáculos. Buscar apoio. Sim, amigos, familiares, mentores, pessoas que te inspirem e te encorajem. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. E falando em conexões, no próximo capítulo a gente mergulha na empatia. Empatia. Essa é fundamental para construir relações saudáveis, né? Com certeza. Yeah. E o Longo nos leva para Homelas, uma cidade fictícia criada pela escritora Ursula K. Le Guin.
Melas, que lugar é esse? É uma cidade onde a felicidade de todos depende do sofrimento de uma única criança. Nossa, que dilema. E essa história nos faz refletir sobre os limites da felicidade, a importância de não fechar os olhos para o sofrimento alheio. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. E o longo apresenta os 3 tipos de empatia: a cognitiva, a emocional e a compassiva. 3 tipos. Explica pra gente. A cognitiva é entender o ponto de vista do outro. A emocional é sentir o que o outro sente. E a compassiva é agir para aliviar o sofrimento do outro. Entendi. Mas como a gente desenvolve esses tipos de empatia? O longo dá dicas como praticar a escuta ativa, prestar atenção no que o outro diz sem julgamentos. E observar a linguagem corporal, né? Isso. O corpo fala muito. E também é importante fazer perguntas, demonstrar interesse genuíno pela história do outro. A empatia é como um músculo que a gente precisa exercitar. Com certeza. E no próximo capítulo a gente chega na habilidade da persuasão. Persuasão. A arte de convencer. Isso. E o longo nos leva para um passeio pela história da propaganda. Nossa, a propaganda sempre teve o objetivo de persuadir, né? Sim. E ele apresenta os recursos da persuasão, como a linguagem, a narrativa, as imagens, as emoções. E como a gente usa esses recursos de forma ética? O longo alerta para o perigo da manipulação, do engano. A persuasão ética se baseia, na verdade, na transparência e no respeito ao outro. Faz sentido. E ele dá dicas pra gente ser mais persuasivo. Sim. Conhecer bem seu público, ter clareza do seu objetivo, usar a linguagem de forma estratégica. A persuasão é como um jogo, né? A gente precisa saber usar as peças certas. Exatamente. E no próximo capítulo a gente entra no mundo da negociação. Negociação. Essa é fundamental para resolver conflitos, né? Com certeza. E o longo mostra como a diplomacia, a comunicação, a empatia são importantes para alcançar acordos. E como a gente se torna um bom negociador? Ele apresenta as etapas da negociação, desde a preparação até o fechamento do acordo. Vai dar dicas? Claro. Se preparar, pesquisar sobre o outro lado, ter clareza dos seus objetivos, ser flexível. A negociação é como uma dança, né? A gente precisa encontrar o ritmo certo com o outro lado. E no próximo capítulo a gente fala sobre trabalho em equipe. Trabalho em equipe, essencial para alcançar grandes resultados, né? Com certeza. E o longo mostra como a liderança, a comunicação, a confiança são fundamentais para formar equipes de alto desempenho. E como a gente monta um time dos sonhos? Definir papéis, delegar tarefas, motivar os membros, dar feedback, celebrar as conquistas. O trabalho em equipe é como uma orquestra. Cada um precisa tocar seu instrumento em harmonia. E no penúltimo capítulo, a gente chega na liderança. Liderança, a arte de inspirar e conduzir pessoas, né? Isso. E o longo apresenta a história de grandes líderes, como Nelson Mandela e Martin Luther King. Que exemplos inspiradores. O que a gente pode aprender com eles? A ter uma visão, comunicar de forma inspiradora, motivar as pessoas, agir com ética, construir relações de confiança. E como a gente desenvolve nossa liderança? Conhecer a si mesmo, desenvolver a inteligência emocional, buscar o autoconhecimento. Liderança é uma jornada de autodescoberta, né? E para finalizar, no último capítulo a gente chega na felicidade. Felicidade, o objetivo final de todas as nossas buscas. E o longo, ele dá a fórmula da felicidade. Ele lembra que a felicidade não é um destino, é uma jornada, um estado de espírito que a gente cultiva. E como a gente faz isso? Cuidando da saúde, cultivando relacionamentos saudáveis, tendo um propósito de vida, praticando a gratidão. E com essa bela mensagem, a gente encerra a nossa conversa sobre as 10 habilidades essenciais do Walter Longo. Ufa, quanta informação, mas valeu a pena. Com certeza. E a gente espera que esse mergulho inspire vocês a buscar o desenvolvimento dessas habilidades. E a trilhar o caminho rumo ao sucesso, à realização e à felicidade. E para continuar essa conversa, acesse nosso site. Lá você encontra mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Valeu, pessoal. Até a próxima.